Capítulo 7, Jeremias. Subtítulo: Mensagem de juízo à porta do templo do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. Por acaso, furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes, vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: estamos seguros? Apenas para continuardes a praticar todas essas abominações? Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões? E eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, por que fizestes todas essas coisas, diz o Senhor, e não ouvistes quando eu vos falei insistentemente, nem respondestes quando vos chamei? Então farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló, e vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar clamor ou oração em seu favor, nem me buscar, pois não te ouvirei. Não vês o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha do céu, e fazem ofertas derramadas a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Por acaso é a mim que eles provocam? Diz o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Sim, a minha ira e o meu furor se acenderão e não se apagarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois quando tirei vossos pais da terra do Egito, não lhes falei nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas lhes ordenei isto: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem. Mas não ouviram, nem prestaram atenção. Antes, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração perverso. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me ouviram, nem prestaram atenção, mas foram teimosos. Fizeram pior do que seus pais. Portanto, tu lhes dirás todas estas palavras, mas não te ouvirão. Tu os chamarás, mas não te responderão. E lhes dirás:
Esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. A verdade foi destruída e não se encontra mais em sua boca. Cortai o cabelo e jogai-o fora. Levantai um lamento sobre as colinas vazias, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração digna de sua ira. Porque o povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para profaná-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Ben-Inom, para queimar seus filhos e suas filhas em sacrifício, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Portanto, diz o Senhor, estão vindo dias em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Inom, mas vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em deserto. Capítulo 8. Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, à lua e a todos os astros do céu, a quem eles amaram, serviram e seguiram, a quem buscaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre o chão, e todos os sobreviventes deste povo mau, de todos os lugares para onde os expulsei, preferirão a morte em vez da vida, diz o Senhor dos Exércitos. Subtítulo: O castigo é inevitável. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, será que os homens cairão e não se levantarão? Eles se desviarão e não voltarão? Porque este povo de Jerusalém se desvia com uma rebeldia constante, persiste no engano, recusa-se a voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é correto. Não há ninguém que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia para o seu próprio caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rolinha, a andorinha e o tordo observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece as regras do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, temos a lei do Senhor, se a pena mentirosa dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dedica à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, todos lançam mão da falsidade e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma. Nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu tomarei as suas colheitas, diz o Senhor. Mas já não há uvas na videira, nem figos na figueira. Até as folhas estão caídas, e até mesmo o que lhes dei foi tirado deles. Porque ainda estamos sentados? Reúne-vos. Vamos para as cidades fortificadas para morrer ali, pois o Senhor, nosso Deus, nos condenou à morte e nos deu água envenenada para beber. Porque pecamos contra o Senhor. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum, e o tempo de cura, mas veio apenas o terror. Ouve-se desde Dan o resfolegar dos seus cavalos. A terra toda estremece ao som dos rinchos dos seus jinetes, porque vêm e devoram a terra e tudo o que nela existe, a cidade e os seus habitantes.
Estou enviando entre vós serpentes, víboras que ninguém consegue encantar, e elas vos morderão, diz o Senhor. Não há consolo para minha dor, meu coração desfalece dentro de mim. Este é o clamor da filha do meu povo, que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? O seu rei não está ali? Por que me provocaram a ira com suas imagens, com ídolos estrangeiros? O tempo da colheita passou, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou aflito por causa da aflição da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto apoderou-se de mim. Por acaso não há bálsamo em Gileade, nem médico? Por que não houve cura para a filha do meu povo? Capítulo 9, Jeremias. Ah, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Ah, se eu tivesse no deserto um abrigo de viajantes, para poder deixar o meu povo e me apartar dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Retesam a língua, como um arco para tirar mentiras. Prevalecem na terra, mas não para a verdade, porque pecam, indo de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Tende cuidado cada um com o seu próximo, e não confieis em nenhum irmão, porque todo irmão não faz outra coisa, senão enganar, e todo próximo anda caluniando. Cada um engana o seu próximo, e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira, e se cansam de tanto pecar. Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Subtítulo: Ameaças de ruína e de exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu os refinarei e provarei. De que outra maneira procederia com a filha do meu povo? A língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Por acaso não os castigarei por causa disso? Diz o Senhor, não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei e levantarei meu pranto pelos montes, e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de modo que fiquem desabilitadas. Quem é sábio para entender isso? A quem a boca do Senhor o revelou, para que possa anunciá-lo? Por que razão a terra está arruinada e devastada como um deserto, de modo que ninguém passa por ela? O Senhor respondeu: porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não ouviram nem seguiram a minha voz. Pelo contrário, andaram na rebeldia de seu coração, seguindo Baalins, como seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: darei a este povo comida amarga e água envenenada. Também os espalharei por entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada, até que os tenha exterminado. Subtítulo: Lamentação pelo castigo de Sião. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham. Trazei as mulheres mais hábeis, para que venham também. E se apressem, levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras fluam águas. Porque de Sião se ouviu uma voz de lamento. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados por ter deixado a terra, porque destruíram nossas moradas. Mas vós, mulheres, ouve a palavra do Senhor e abre vossos ouvidos à palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a lamentação à sua vizinha. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e os rapazes das praças. Fala,
Assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre o campo, como espigas deixadas para trás pelo que colhe, sem que ninguém as apanhe. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas. Diz o Senhor. Diz o Senhor: estão vindo dias em que castigarei todo circunciso, juntamente com o incircunciso, o Egito, Judá e Edom, os amonitas e moabitas, todos os que rapam os cabelos e habitam no deserto, pois todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.